Fala pessoal, nós estamos aqui em Doha, no Catar, na concentração do Flamengo, que está disputando a Copa Intercontinental, e estamos ao lado de um cara que fez história nesse clube, e acho que é muito importante a gente falar isso, né, porque às vezes a gente normaliza as situações do dia a dia, mas eu tô tendo o privilégio de estar ao lado de talvez um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Isso às vezes parece normal, mas não é normal, né, Bruno? Primeiro, obrigada, e depois, para você, já caiu a ficha disso tudo? Bom dia a todos. É um prazer estar falando com você. Acho que, como eu sempre falo, né, a ficha ainda não caiu. Claro que eu quero viver momentos ainda como esse aqui no Flamengo, de estar vencendo, de estar cada vez mais marcado na história do Flamengo. Então, deixar a ficha para cair quando parar de jogar futebol, porque estar vivendo esse momento de glórias é muito importante e muito feliz também por esse momento. São muitas histórias, né, ao longo desses anos, e eu particularmente tenho algumas memórias. Em 2019, início de 2019, nós estávamos lá no CT de trás, né, que hoje é o CT da base, naquela salinha de coletiva menor. Eu me lembro do dia que o Marcos Braz entrou lá e disse pra gente: as nossas negociações com o Bruno Henrique estão encerradas, porque era uma novela que estava se arrastando, né? E o Santos estava fazendo um jogo duro. E eu me lembro dele falar essa frase lá pra gente, que de fato não era real, porque depois disso você foi anunciado como jogador do Flamengo. E era uma época, né, em que você vinha de um problema de visão, que era um momento de incertezas e tudo mais. E eu queria voltar nesse ponto, assim, só pra entender, né, se quando você tomou a decisão de vir pro Flamengo e tudo que aconteceu naquele momento, certamente você não imaginava o que viraria essa história. Você imaginava que viria jogar num clube do tamanho, né, da grandeza do Flamengo, mas queria voltar nesse momento, né, dessa decisão, que é a decisão que muda a tua vida. Então, acho que quando o Marcos Braz falou, né, que as negociações tinham sido encerradas e automaticamente estava meio que parada, né, por causa do embrolho todo ali entre Flamengo e Santos, onde o Santos estava um pouco, o presidente, né, dificultando essa negociação. Por onde eu passei, sempre respeitei os clubes e claro que existia o desejo de vir para o Flamengo, mas se fosse bom para o clube, eu tomaria a minha decisão, se fosse bom para mim também. E faltava essas partes estar se ajeitando ali. E quando de vez concretizou a proposta, né, eu conversei com meus empresários, com minha família e resolvemos transferir para o Rio, e de lá para cá, essa linda história que a gente está escrevendo ainda aqui no Flamengo. Para quem viveu a temporada 19 a 25, né, as comparações são inevitáveis. Como é que você definiria essa temporada de 2025? E é diferente? Como que compara? Tem muita coisa, tem muita semelhança do que aconteceu lá com o que aconteceu agora? Olha, a diferença é que eu era mais novo e hoje estou com a idade um pouco mais alta, né? Mas em 2019, com certeza foi um ano mágico, né? Não só para mim, individual, mas também para o clube, né? Por tudo que a gente fez. E esse ano fica marcado por ser um ano mágico, por envolver todo o cenário. O Flamengo muito tempo não chegava na final, não ganhava. Então, isso gerou essa expectativa toda de 2019, né? E agora, em 2025, é um ano também muito bom que a gente vem fazendo, né? E onde conquistamos todos os campeonatos que a gente disputou. E agora também disputando o Intercontinental. Estamos em busca dele, né? E não sei dizer exatamente qual ano foi o melhor, mas creio que cada ano foi um ano atípico, né? Em 2019 teve vários jogadores
que fizeram um ano muito bom. Em 2025 a gente tem o Arrascaeta, que em 2019 já tinha feito um ano muito bom. Esse ano, em 2025, fazendo uma temporada muito boa também. Então, são momentos do futebol que às vezes a gente não entende, mas a gente nos prepara para poder estar em campo e fazer o nosso melhor pelo Flamengo. E que a gente continue fazendo essa história aqui, né? Talvez sei lá, um ingrediente a mais desse 25 tenha sido ganhar os 2 títulos em cima de um rival que se construiu, uma rivalidade que se construiu aí nos últimos anos? Acho que pode ser também, porque é um rival onde cresceu bastante também como o Flamengo, né? E assim, Flamengo, Palmeiras, vem puxando essa linha para outros clubes também fazer como a gente vem fazendo para poder o campeonato cada vez ficar mais difícil, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, por mais que às vezes não tenha equipes com grandes jogadores, Mirassol mostrou isso, né? Foi super bem. Então, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato do Brasil é muito difícil e cada vez está sendo mais difícil jogar esse campeonato. Olhando de 2019 para cá, qual foi a tua maior realização e qual foi o momento de maior dificuldade na tua visão? Olha, a maior realização acho que foi jogar Copa Libertadores e vencer, né? Esse era o meu objetivo em 2019, quando eu cheguei aqui. E o maior desafio, dificuldade, eu acho que... não lembro. A lesão no joelho, talvez? A lesão foi em 2023, né? Eu acho que sim, pode colocar aí essa lesão no joelho. Que foi uma lesão muito séria, muito né, Bruno? Séria. A gente fala que foi quase como se tivesse destruído seu joelho, né? Muita gente imaginava que você nem fosse voltar a ser aquele Bruno de 2019. Exato, uma lesão muito complicada, né? Diversas partes do joelho mexidas, né? E quem já sofreu isso sabe que é muito difícil no meio do futebol, mas o futebol está tão moderno hoje, né, que a gente consegue ainda estruturar, né, onde foi mexido bastante ali com o departamento médico do Flamengo, com os fisioterapeutas também, e além dos aparelhos também, né, que tem no Flamengo, pôde me ajudar bastante, e a resiliência que eu tive, né, de entender o momento difícil que eu passei, mas que era só uma fase que ia passar, e graças a Deus eu foquei só em recuperar bem, para mim, quando poder voltar e voltar bem, ajudar o Flamengo. E esse ano de 2025 talvez tenha sido um ano de se reinventar, né? E acho que essa é uma qualidade dos grandes jogadores, deles entenderem, né, o seu espaço, como podem colaborar, e você é um cara que mostra muito isso, né? Ficou no banco em alguns momentos, saiu do banco para fazer gols que foram decisivos, especialmente nessa reta final de campeonato. Se reinventar jogando meio como 9, né, que você explicou, depois explicou de novo. Como é que né, para um jogador que já venceu tanto, ele entender que ele tem que se readaptar ali para continuar se encaixando naquela história? Olha, acho que o mais importante é saber, né, o que eu por dentro quero, né? E o meu desejo sempre foi ajudar o Flamengo. Esse é o meu desejo aqui no clube. Independente de qual posição eu estiver jogando, eu quero sempre ajudar, estiver no banco ou jogando. Enfim, esse é o meu objetivo. E como eu já deixei claro, né, quando o Felipe assumiu o time, ele veio conversar comigo e já tinha me dito também que não seria titular em todos os jogos. E isso para mim foi uma conversa franca, muito importante, não só para mim, para todos os jogadores, né? Que o Flamengo é um plantel tão grande de jogadores de altíssima qualidade que a gente tem que entender que nem todos vão jogar, mas que todos esteja pronto, né, para poder representar bem o Flamengo. E eu consegui virar a chave rápido, né, e saber a minha importância dentro do clube
para mim poder ajudar os meus companheiros. Até falando em 9, né? Todo mundo ficou muito empolgado ontem vendo o Pedro no campo treinando com vocês. Imagino que vocês também estejam nutrindo a expectativa de contar com ele nessa reta final, né? Sim, claro, o Pedro, um jogador muito importante para a gente, foi na temporada, né? Então, temos a expectativa de que ele possa estar já no próximo jogo com a gente, mesmo entrando poucos minutos, né? Porque teve 2 lesões. E agora o mais importante é não machucar, né? Terminar a temporada boa. E aí ele vai definir com a comissão técnica, departamento médico, a minutagem, se ele vai poder estar em campo ou não. Dentre todas essas versões de Bruno Henrique, tem o Bruno Capitão também, que eu acho que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né, de você, que a gente vê a versão Bruno jogador aqui que lida com a gente, muito espontâneo nas entrevistas. Aí a gente vê um pouquinho nos bastidores, né, dos seus discursos, tem até aquele que viralizou do Esforça-te, né, que a gente usa, só pra você saber, e a gente usa isso entre a gente. Agora mesmo, né, antes de começar aqui, brincaram comigo, esforça-te para fazer uma boa entrevista. E eu queria que você contasse pra gente como que é esse lado Bruno Capitão, esse lado que a gente não conhece. Jogadores falam que seus discursos são marcantes, que a forma como você conduz é importante. Olha, eu acho que desde quando eu cheguei no Flamengo, né, a gente teve líderes que me inspirou bastante. Diego Alves, Diego Ribas, Rafinha, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, enfim, o Gabi também, entre outros. E isso me fez amadurecer, sabe? Não era a minha escolha, não era o que eu queria. Eu falo pouco, né? Mas isso me amadureceu tão dentro de mim que quando eu fui escolhido para ser um dos capitães, né? O meu jeito mudou, a minha forma de falar com meus companheiros mudou. Tudo mudou, né? Porque você passa a ser o líder do time. Claro que eu não sou robótico, né? Não sou uma pessoa que muito chato também, mas tem um momento de distração também com meus companheiros, porque faz parte também. Isso fez mexer um pouco na minha cabeça, né? E pensar um pouco mais, porque ser um capitão do Flamengo não é fácil, são para poucos, né? E graças a Deus eu estou conseguindo lidar com essa nova fase também aqui no Flamengo. E, cara, eu acho que é muito importante para mim estar vivendo esse momento, sabe? E estou muito feliz de estar representando de alguma forma bem, como capitão, o Flamengo. Eu lembro do Arrasca uma vez falando lá com a gente, logo quando teve essa transição, a gente teve uma conversa, eu falei, não, se o Bruno estiver em campo, eu boto a abraçadeira no braço dele. Como é que é essa relação de vocês com isso também? Olha, acho que é bem tranquilo. Teve jogo que eu estava no banco, que entrei, o Arrascaeta continuou de capitão, e é um amigo que eu tenho, né? E para nós é normal, porque a minha liderança é a liderança dele também. O que eu falo é a mesma língua que ele fala, língua entre aspas, né? Deixar claro aqui, porque senão... Ele já tá falando carioca, eu tô com a mesma língua. Então, é a mesma coisa que eu falo dentro de campo, meus companheiros também. Então, a gente se sente super bem em quem a abraçadeira fica ali. Tem uma frase do Jorginho que me marcou pós-jogo contra o Cruz Azul, né? Uma declaração que eu acho que você, por viver esse ambiente há muito mais tempo que o Jorginho, talvez consiga falar um pouco sobre isso. Quando perguntaram para ele sobre a possibilidade de vocês ganharem esse Mundial e tudo que vocês vêm ganhando, se vocês imaginavam que iam fazer isso, ele fala assim, tem uma coisa que acontece no Ninho do Urubu que eu não sei explicar aqui porque não é uma coisa que a gente vê, mas é uma coisa que a gente sente. Quando a gente se olha, quando a gente está lá trabalhando no nosso dia a dia, quando um companheiro vai sair do banco para entrar num jogo, tem um ambiente, uma situação, uma energia que eu não consigo explicar porque não é algo para ver, mas que a gente sente. Você conhece muito bem esse clube. Queria que você falasse sobre esse grupo agora específico de 25, se vocês sentiam que esse grupo ia fazer história. Olha, quando o presidente se apresentou, né, e disse pra gente que ele confiava bastante em nós, que no final de dezembro, com a nossa qualidade, com o trabalho,
e com a nossa forma de pensar, a gente ia conseguir realizar nossos objetivos e eu vejo muito isso. Desde de janeiro, a gente tem uma mentalidade de uma equipe vencedora, que quer vencer, que jogo após jogo a gente quer estar ali para poder dar o melhor da gente. E eu vejo como isso trabalho, porque o Felipe é um treinador que cobra muito, vocês não vê, né, como o Jorginho falou, muitas pessoas não vê, mas a gente tá ali no dia a dia, a gente vê o companheiro trabalhando muito, a gente vê o staff empenhando bastante para trazer todas as informações necessárias para a gente poder entrar em campo e executar. Então, eu vejo muito isso do trabalho do nosso dia a dia de cada um. E essa é o que eu vejo no Ninho do Urubu ali todos os dias. A sua frase mais marcante desses anos é: estamos em outro patamar. E se ganhar esse Mundial, acho que aí de fato é o carimbo para essa frase, né? Aí vocês vão estar num patamar assim, nem sei explicar. Olha, tomara que a gente consiga concretizar esse Mundial com título. É difícil, mas não impossível. Tudo pode acontecer no futebol. É bom por causa disso. Então, se a gente conseguir conquistar esse título aí, aí posso dizer que estaremos em outro patamar, né? Então, viver o próximo jogo, que é mais um jogo difícil, e jogo a jogo a gente possa cada vez mais alimentar dentro da gente esse sonho de ser campeão mundial. Eu sei que vocês têm o Pirâmides ainda pela frente, mas eu não posso deixar de aproveitar a tua presença aqui, pensando na próxima semana, que se Deus quiser vocês chegarão lá, porque o Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, deu uma entrevista exclusiva para o Arthur, nosso repórter lá na Europa, agora depois dessa rodada de Champions. Ele falou que não quer enfrentar o Flamengo, que se ele puder torcer, ele prefere que o Pirâmides passe para a final, que ele conhece o Flamengo, ele viu o que o Flamengo fez no Mundial e que ele não gostaria de enfrentar o Flamengo. Como é que vocês recebem do lado de cá uma declaração dessa? É o respeito pelo Flamengo, é entender o tamanho que o Flamengo tem, é um pouco do que o Flamengo deixou de impressão naquele Mundial do meio do ano, perdendo para o Bayern, mas perdendo, né, de cabeça erguida, jogando um jogo que muita gente imaginava que era impossível fazer contra o Bayern. Como é que você recebe isso? Surpreso, porque ouvi de um treinador europeu e campeão, né? Meio surpreso, mas a gente veio para o Mundial com a mentalidade de levar o Mundial para o Brasil e quem a gente tiver que enfrentar, a gente vai encarar o Pirâmides e, se Deus quiser, chegar na final contra o PSG. Cada jogo uma final, então a gente espera poder passar pelo Pirâmides primeiro para a gente poder sonhar essa final e será 2 jogos muito difíceis, muito difíceis. A gente está chegando na parte final aqui e eu queria falar sobre uma declaração que você deu depois do título lá no gramado do Maracanã, que você disse que talvez 2026 fosse o ano de você se aposentar, é o seu último ano de contrato. E isso mexeu muito com os rubro-negros, muita gente não está preparada para se despedir de você. Foi uma coisa do calor do momento ou é algo que você está amadurecendo na sua cabeça mesmo? Olha, 50-50. Dá para chorar um pouquinho mais, assim, tá vendo, né? Se chorar um pouquinho, ele fica um pouquinho mais. Vamos ver como vai se desenhar aí no ano que vem, né? Meu último ano de contrato com o clube. Então, não vou dar muito spoiler aqui, não. Vou deixar esse 50% Viu, gente? aí. Se convencer ele nesse 2026, ele fica mais. Vamos ver, mas é isso. Pra gente entrar numa coisa mais descontraída, Bruno, recapitulando esses anos todos aí, foram muitas frases espontâneas de efeito que viralizaram. Essa história não é feita só de títulos, né? Ela é marcada pelas suas declarações.
E aí tem algumas que a gente pode lembrar, Outro Patamar, Esforça-te, diversas páginas de Instagram. Você já segue todas essas páginas de Instagram? Não tem como, são muitas, né? São muitas páginas de Instagram. Se você tivesse que escolher 3, assim, dessas suas frases de efeito que, tipo, todo mundo brinca com você, que seus companheiros mexem com você com isso, quais foram as 3 que ficaram mais marcadas? Olha, deixa eu falar a verdade, eu não tenho 3 aqui em mente, né? Mas eu vou te contar aqui um pedacinho dessa frase Esforço. Do esforço. É isso. A gente tava num jogo na Libertadores, né? E meu avô é pastor, né? E ele sempre manda mensagens bíblicas para mim. E esse esforça-te está na palavra bíblica. É esforça-te e tenha bom ânimo. E essa foi a palavra que ele usou, que eu usei, né, no vestiário. E ele passou para mim: esforça-te, tenha bom ânimo dentro de campo, para mim poder me esforçar e ter bom ânimo em toda jogada, em toda disputa que eu dentro de campo. Então, não é mentalizada minha, né? Eu usei o que ele me falou, que ele sempre manda mensagens bíblicas para mim. Em todos os jogos ele manda uma, né? E essa saiu desse momento aí, desse jogo, né? Então, essa é uma delas, né? Teus companheiros brincam contigo com essas coisas também? Porque eu lembro o Rodinei, quando eu tava aqui, pegava muito no teu pé com isso. Como que é nesse dia a dia? Ah, brinca. Tem uns que brincam mais, uns menos, né? O Ayrton Lucas é um que brinca bastante. Tem uns também que respeita, então... Capitão, né, gente? Vai ficar brincando assim? Então tem... Cada um tem uma partezinha ali de brincar ou não. Tá tudo bem também. Rapidinho, então, vamos ver, porque são muitas histórias, se ele vai conseguir escolher. Seus 3 gols mais marcantes desses anos todos eles. Um que eu já sempre deixei claro, é contra o Inter, né? Acho que também teve um contra o São Paulo, né? No Brasileiro, na época da pandemia. Um gol de fora da área também. E o meu 100 gol. Esses são os 3 gols marcantes para mim. E top 3 títulos? Vão ser os 3 da Liberta ou... É porque é muito título, né, gente? Então sempre tem umas histórias especiais. Se tivesse que escolher 3 especiais... Ah, com certeza. Os top 3 da Libertadores são de outro patamar, né? E os top 3 companheiros desses anos todos aí, que foram muitas amizades, muitas parcerias em campo, fusão. O Gabi, né? O Arrasca e o Rodinei. São os top 3. O Rodinei é o mais resenha e a amizade ficou, né? Sim, com certeza. Tenho muito carinho por ele. A gente se fala até hoje. O cara, coração muito, muito grande. Bruno, obrigada por esse tempo aqui pra gente trocar uma ideia. O torcedor do Flamengo gosta muito de te ouvir e foi como eu falei no início, né? Não dá pra gente normalizar esse momento porque nós estamos ao lado de um dos maiores ídolos da história do Flamengo e isso é um negócio que vai ficar pra sempre, que ninguém te tira. Parabéns e sucesso aí nessa reta final. Obrigado. Esse foi o Bruno Henrique com a gente aqui na TNT Esportes.